Porque quando vem o filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Então, aqui, eu parabenizo ao prefeito Vladimir Garotinho, ao ex-prefeito Armando Carneiro e à ex-prefeita Rosinha Garotinho. Paz e bem. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, vocês que nos assistem através da TV Câmara e que vão nos assistir depois desse vídeo, quando esse vídeo foi editado. Bom, eu começo a minha fala hoje destacando aqui o anúncio feito pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Vladimir Garotinho. Esse anúncio foi feito na semana passada e ontem, hoje, inclusive, algumas falas aqui reproduziram esse anúncio da retomada de uma releitura do projeto logístico Farol Barra do Furado. E esse anúncio foi recebido pela classe política, não por todos, com muito entusiasmo, porque é um projeto, senhores vereadores, que significa a redenção, pelo menos em parte, da nossa dependência dos royalties do petróleo, não só de Quissamã, mas também de Campos dos Goytacazes. Um empreendimento que foi pensado, concebido e idealizado pelo prefeito, ex-prefeito Armando Carneiro, pela ex-prefeita Rosinha Garotinho, lá atrás. E eles juntos foram ao governo do Estado e ao governo federal e deram início a esse grandioso empreendimento. Em 2012, esse projeto foi paralisado. E de lá para cá, nada ou quase nada foi feito. Com o advento da ascensão do prefeito Vladimir Garotinho, e ele sempre falou na retomada desse empreendimento. Mas não só verbalizou, ele agiu. E mais do que conseguir licenças e fazer reuniões e tirar foto em Brasília, ou com quem quer que seja, ele anunciou que conseguiu algo que eu considero realmente espetacular, que é o aporte de 900 milhões de reais da iniciativa privada. Esse é o ponto. Eu o parabenizei nas redes sociais, o parabenizei, inclusive, ontem, na entrevista que dei à Folha da Manhã. Mas eu gostaria de fazer um destaque nesse anúncio, porque a ex-prefeita de Quissamã foi para as redes sociais, doída, com dor de cotovelo, para sacudir uma licença que ela teria conseguido junto ao INEA. Essa licença aqui, que chegou em dezembro de 2024, no final do mandato dela. Eu só queria dizer que essa licença não iniciou obra, essa licença não executou dragagem e essa licença não gerou empregos. Essa licença foi concedida por um órgão estadual. E eu pergunto, qual é o feito extraordinário disso? É muito feio a gente assistir esse tipo de comportamento. Porque aqui nós votamos, senhores vereadores, em junho de 2025, e isso ela deveria ter sacudido. A devolução de 4,5 milhões ao governo do Estado, porque não foi utilizado nesse projeto. E ela passou 8 anos na prefeitura. E nós tivemos a prefeitura que teve que devolver 4,5 milhões do programa Somando Forças, que era para ser usado especificamente nas obras do Farol Barra do Furado. Isso ela não mostra, essa derrota, essa vergonha, porque o que nós vimos nos governos da ex-prefeita foi a devolução de recursos públicos por incompetência. Mais que isso, quando a gente fala em investimento dessa monta, nós temos que pensar também na estrutura de que nós vamos dotar Barra do Furado. E eu pergunto, cadê a obra anunciada pela ex-prefeita de 32 milhões de reais para esgotamento sanitário, água e esgoto de Barra do Furado? Porque isso vai ser necessário. Vocês imaginem,
diretamente, serão 1.000 empregos gerados no empreendimento quando começarem as obras. E óbvio que isso seria de grande importância para o município. Mas foi anunciado pela prefeita, com pompa e circunstância, e só ficou no papel. E a população de Barra do Furado sabe disso, do engodo, que inclusive fez com que eles caíssem nesse estelionato eleitoral. Dizer, e aqui mais uma vez parabenizar, porque é um conjunto de ações, mas é um feito, sim, para se render homenagens a quem fez. Porque quando vem o filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Então, aqui, eu parabenizo ao prefeito Vladimir Garotinho, ao ex-prefeito Armando Carneiro e à ex-prefeita Rosinha Garotinho. Dizer que, em agosto de 2019, eu aqui investida no mandato, eu fui até o Ministério da Infraestrutura falar sobre a dragagem, pedir a dragagem dessa obra. E que ato contínuo veio a pandemia, mas que essa parlamentar está à disposição para que esse empreendimento venha, para que gere emprego, gere renda e desenvolva não só a economia que envolve o descomissionamento das plataformas, mas também a atividade pesqueira, que é de grande importância para aquela comunidade. Por falar na ex-prefeita, eu gostaria aqui de mostrar uma sentença e parabenizar ao Sindicato dos Servidores Públicos de Quissamã pelo êxito. Aqui, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia ganharam na justiça a recomposição salarial que a ex-prefeita deu calote neles, e a justiça, o juiz da comarca de Quissamã, deu ganho de causa para que a prefeitura pague o que era devido aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à endemia, que nós falamos aqui por várias vezes que era devido e que deveria ser pago, mas agora vai ser pago com juros e correção, e é isso, senhor prefeito, que aumenta aí o seu endividamento de precatórios, a má gestão. Imagina, negar o salário base de um agente comunitário de saúde e de um agente de combate à endemia. É, no mínimo, ridículo, né? E falta de visão estratégica e de gestão, porque são esses profissionais da saúde que estão lá na ponta e sabem as reais necessidades dos usuários de saúde. Então, parabéns a vocês por essa vitória na Justiça. Eu gostaria aqui também de destacar a indicação que fiz, e aqui o vereador Marquinhos de Mariquita falou, sobre a retomada das obras do sítio Quissamã 2, e dizer que fiz a indicação para que o senhor prefeito faça junto à interface, junto ao governo do Estado, mas que as obras orçadas em 12 milhões de reais já poderiam ter sido executadas pelo próprio município, que gasta 6 milhões de reais em paisagismo, para plantar grama, tirar grama boa, plantar grama, botar florzinha, né? E que já deveria ter feito essas obras com recursos próprios, porque não foi uma nem duas vezes que nós vimos várias fotos, né, de ex-vereadores, prefeita, vai lá, foi na época da eleição, fez um palanque, prometeu e nada. E toda vez que a gente fala aqui, vereadores, vocês podem olhar aqui, ó, na transmissão da Câmara, as pessoas cobram, os moradores do sítio cobram, porque o IPTU souberam aumentar, não é mesmo? Mas quando chove, os moradores do sítio ficam na lama. Quando faz calor e venta, é poeira. E isso é uma vergonha para a cidade bilionária, a terceira cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu quero aqui também, já na mesma linha, e já falei, e vou continuar falando sobre a questão da concessão de água e esgoto, mas gostaria aqui de mostrar uma outra decisão que a prefeita não foi para as redes sociais falar. Foi aqui a ação do Ministério Público, e o juiz aceitou, dia 12 de janeiro agora, uma ação civil pública por improbidade administrativa e devolução de dinheiro ao erário. Por enquanto, 296 mil, ou quase isso,
Mas ainda está sendo apurado, porque isso aqui é um dos desdobramentos da Operação Damas de Espadas. E adivinha qual foi? A treta, a contratação da FUNRIO. E eu falei aqui, e Deus me deu a oportunidade de estar aqui em 2026, eu falei 2018, esse pão a metro ia te sair caro, prefeita. E saiu. E a gente está juntinho acompanhando. E eu tenho a grata satisfação de ser testemunha arrolada pelo Ministério Público. Até semana que vem, se Papai do Céu quiser e assim permitir.